Olá, muito bom dia. Este é o Primeira Discussão do dia 15 de julho de 2020. Nós estamos agora de uma forma diferente, como já antecipado no programa da terça-feira. Estamos em uma área externa do plenário que está fechado devido a medidas de biossegurança adotadas pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. As sessões agora são totalmente online. Os deputados estão agora em suas residências, mas o trabalho continua. E por isso a gente te atualiza agora, tendo que justamente aí se adaptar novamente às máscaras, a gente te atualiza sobre os projetos que foram votados na terça-feira em sessão remota. Alguns dos projetos que são destaque foi a redação final do deputado Barbosinha, a proposta do projeto de lei de número 273. Ele altera a lei que dispõe sobre a instalação de banheiros e bebedouros no comércio. Deixa de ser obrigatória a instalação em alguns lugares, né? Porque, por exemplo, shoppings já possuem essa estrutura. Os locais menores de 80 metros quadrados também não terão a obrigatoriedade aí da instalação de banheiros e bebedouros. Vale ressaltar que os bebedouros têm restrições devido à pandemia do Covid-19. Justamente há a previsão de que as pessoas utilizem garrafas de água e não mais aqueles bebedouros em que você aperta e acaba ali tomando a água. Ou seja, algumas adaptações que nós temos que ter colocado aí no nosso dia a dia. O segundo projeto que foi votado pelos deputados, trata-se de projeto do Poder Executivo, é o projeto de lei de número 108, ele foi votado em segunda discussão e votação, é a lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, o planejamento de como vai ser aí feito o gasto público, né? As estimativas que se tem com relação ao orçamento. Ela vai nortear justamente a lei a lei orçamentária anual, que aí traz, sim, a divisão desses recursos, quanto efetivamente será aplicado, quanto serão os investimentos do Estado. Vale ressaltar que o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados têm registrado grandes quedas de arrecadação devido aí à retração da economia por conta da pandemia do novo coronavírus. A previsão do Estado de arrecadação é de 16,17 bilhões de reais. Em relação ao ano passado, um aumento de 2,4%. Mas vale ressaltar que isso é uma estimativa. Dados mais concretos o governo já pontuou que trará na lei orçamentária anual, que chega no segundo semestre, justamente aqui para a Assembleia Legislativa fazer aí essa avaliação. A meta fiscal para o final do ano também deve vir nessa próxima peça orçamentária. Os projetos agora pautados para a sessão desta quarta-feira são 4, pelo menos aí na pauta, e nós já ressaltamos aqui, mais uma vez, municípios que estão tendo reconhecida o pedido de calamidade pública. São eles os projetos de lei de número 49, 50 e 51 para os respectivos municípios Coxim, Selvíria e Nova Andradina. Eles se somam a outros municípios que também já decretaram aí situação de calamidade pública e isso permite certa flexibilização na aplicação dos recursos públicos agora nesse processo em que muitas vezes não se sabe efetivamente quando haverá necessidade de um aumento aí no investimento de saúde para compra de equipamentos e também de medicamentos. Outro projeto de lei que está pautado em segunda discussão e votação é do Poder Executivo, o projeto de lei complementar de número 3. Ele altera a idade de aposentadoria dos militares estaduais. Oficialmente eles vão para a reserva, né? Eles não se aposentam em si. As mudanças são reflexo de legislação federal. Vai haver aí uma adequação de idades na idade limite no serviço ativo, transferência a pedido para a reserva remunerada e também a reforma. Para a reserva remunerada,
se exigiria aí 35 anos ativo na função, com pelo menos 30 em funções militares. E para a reserva, para receber proporcionalmente, continua o piso de 20 anos. Há também a criação de uma regra de transição para quem ingressou na carreira até 16 de dezembro de 2019. E fica suspenso o envio automático para a reserva após 30 anos de serviço. O governo quer acompanhar ainda uma norma federal que está sendo ajustada. Todas essas informações, inclusive a lista da transferência ex officio obrigatória, podem ser conferidas no site da Assembleia Legislativa, ual.ms.gov.br, justamente procurando aí o projeto de lei complementar de número 3. A gente lembra mais uma vez que estamos aí num processo de adaptação, por isso várias mudanças estão sendo adotadas, inclusive aqui na Assembleia Legislativa. Ainda que os trabalhos estejam online, eles continuam. Na sequência da primeira discussão, nós temos aí a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Essas medidas novas de biossegurança têm sido adotadas em decorrência justamente do aumento do número de casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul. O último balanço da Secretaria de Estado de Saúde, que foi aí divulgado na terça-feira, ele reflete o número de casos confirmados em 13.934. São 9.191 pacientes recuperados e 177 mortes no estado. Esses dados são atualizados todos os dias por volta das 10h30 da manhã pelo governo estadual. Em Campo Grande e também em outros municípios do interior já se estudam outras medidas justamente aí para evitar o contágio das pessoas. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul também tem restringido, em parte, o acesso dos servidores. Houve uma redução ainda maior da que já tinha sido adotada. Todas essas informações podem ser conferidas no site da Assembleia Legislativa e também nas nossas mídias sociais. Essa foi a primeira discussão desse dia 15 de julho de 2020. Obrigado por sua companhia. Mantenha-se atualizado sobre tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa, nos nossos canais e mídias sociais.